Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Não é de hoje que a gente vê aí no Twitter, no Instagram, nas redes sociais, alguns rumores falando sobre algum affair entre Joey Locke e Sebastian Croft. E todos os dias que eu entro no Twitter, eu vejo uma foto dos dois lá e o povo falando: ai, eu shippo muito, acho muito fofo, sei o que, nananã, nananã. E os dois já vieram a público, já falaram que não tem nada a ver, que os dois só são amigos, que eles têm uma amizade muito fiel, uma amizade muito legal, que eles são melhores amigos mesmo, que eles se respeitam, e é sobre isso. Eles têm uma amizade muito bonita, uma amizade muito fraterna. Porém, a gente conhece os fãs, né? A gente conhece essa laia de fãs, esse povo que gosta de shippar todo mundo. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, um pouquinho sobre a amizade entre Joey Locke e Sebastian Croft, o Ben Hope e o nosso Charlie Spring. E esse é mais um episódio do Refúgio Ousima, o quadro onde você sabe tudo sobre o mundinho Heartstopper. Bom, primeiramente, vamos começar aí falando, né, que o Joey Locke, ele já falou pra gente que ele se identifica como uma pessoa queer, então ele é uma pessoa LGBTQIAP+. Já o Sebastian Croft, ele já veio falar que ele não quer expor a sexualidade dele, que ele não acha que precisa ficar falando sobre isso, que isso é uma coisa pessoal. Ele tem a mesma opinião do Kit Connor, eles não querem ficar falando sobre isso. E as pessoas ficam forçando eles a se assumirem. Ai, se assume logo, fala sobre isso, fala sobre sua sexualidade, mesmo talvez eles não tendo nada pra assumir. Então as pessoas continuam ficando falando no ouvido deles, enchendo o saco dos atores. E uma das coisas que fazem as pessoas achar que o Joey e o Sebastian Croft, eles namoram, é que se você olhar o Instagram do Sebastian Croft, ele tem mais fotos dele com o Joey do que dele sozinho. Então tem muitas fotos dele com o Joey. O Instagram dele é praticamente um álbum de fotografias com o melhor amigo. Tem muitas fotos deles juntos. Eu acho isso muito fofo, gente. Eu acho fofinho ter fotos com melhores amigos. Eu não tenho fotos com meus amigos porque eu nem vejo meus amigos direito. Meus amigos moram tudo longe, então é difícil. Mas a real desse vídeo, o que eu queria discutir aqui com vocês, é porque as pessoas desconfiam tanto entre uma amizade de uma pessoa que é hétero com uma amizade de uma pessoa que é LGBTQIAP+. Eu vejo que isso é uma coisa super recorrente. As pessoas não podem ver um LGBT tendo uma amizade com uma pessoa hétero, que automaticamente eles se pegam em segredo, eles são automaticamente shippados, todo mundo tá shippando os dois. Aí o cara fala que é hétero. Ai, não é hétero nada, esse aí corta pros dois lados, essa qualquer fanta. Todo mundo joga aquelas piadinhas sem graça, piadinhas sem noção. E todo mundo fica desconfiando. Aí eu me pergunto, por que as pessoas desconfiam tanto? Mas tanto disso? Por que tem que ter essa discussão? A gente tem que começar a normalizar essas relações. Relações entre pessoas LGBTs que tem amizades com pessoas héteros. A gente tem que começar a normalizar essas questões, porque a gente mesmo coloca uma pressão sobre outras pessoas. Você coloca uma pressão para elas se assumirem, sair antes da hora, e a gente vai falar disso daqui a pouco. E também esse vídeo não tem intenção nenhuma de ser uma lição de moral. Esse vídeo é pra gente comentar essa questão aí de amizade entre o hétero e o LGBT, e eu usei aqui de exemplo o Joey Locke com o Sebastian Croft. Calma que vai ter uma conclusão toda esse vídeo. E aí a questão que eu falo de normalizar é que cada vez mais que a gente vai normalizando isso, mais a gente vai ganhando respeito. E era já pra terem, a gente já era pra ter respeito entre as pessoas héteras. Mas quanto mais a gente vai falando, vai tendo mais amizades héteros com LGBTs, a gente vai normalizando isso, tendo uma relação mais saudável com essas pessoas. E assim a gente vai lutando pra uma sociedade um pouco menos homofóbica. Só que o que eu vejo na internet, o que eu vejo nas redes sociais, é muito diferente disso que eu tô falando aqui com vocês. Eu já vim aqui, já falei sobre a questão da sexualidade do Kit Connor, que as pessoas vêm infernizando a vida do autor por ele falar sobre a sexualidade dele. Ele até foi em um podcast, falou sobre isso, que ele não se sente confortável falando sobre isso para as outras pessoas, que isso é uma coisa muito pessoal dele, sabe? Ele não se sente confortável em falar essas questões. E aí, um disclaimer que eu tenho aqui pra vocês, gente. A gente vive numa bolha. A gente acha que quando a gente se assumir, vai ser uma coisa muito mais feliz. A gente vai viver num mundinho cor-de-rosa, arco-íris, cheio de borboletas,
estrelas, cheio de glitter, um murdinho Heartstopper, né? Mas é uma questão muito diferente. Vamos agora falar de pessoas que são artistas, focando principalmente em atores de Hollywood. As pessoas em Hollywood, os maiores, os magnatas, ainda são homem, hétero, padrão, branco, cis. São esses tipos de pessoas que estão lá dominando, que é um mundo muito machista, um mundo muito homofóbico. Aí, eu pergunto pra vocês, quem vocês acham que estaria muito melhor fazendo um papel aí no filme? Um homem LGBTQIAP+, ou um homem hétero, branco, padrão, fazendo um filme? Quem que vocês acham? Por mais que a pessoa LGBTQIAP+, também fosse padrão, quem que vocês acham que se daria melhor aí no filme? Quem que vocês acham que seriam contratados para um filme para interpretarem um papel que seja um homem hétero? Obviamente seria a pessoa hétero. Então a gente vive dentro de uma bolha e as pessoas acham que a gente ainda tá mais fácil, mas a questão é um buraco bem mais embaixo, sabe? A raiz do problema é bem mais embaixo e às vezes a gente não falar, não se pronunciarem sobre isso é uma questão deles se resistirem no meio que eles trabalham, né? Inclusive eu, quando eu trabalhava numa empresa, eu não falava nada porque eu morria de medo de ser demitido. Então, assim, a gente tem que saber como conviver com as coisas, com as questões. A gente tem que perceber que o mundo não tá tão aberto quanto a gente imagina. E a gente já viu relatos de diversos atores que depois que se assumiram, eles não conseguiram fazer mais papéis como pessoas héteros, como homens héteros, como mulheres héteros também, whatever. Em filmes e séries, eles não conseguiam mais papéis. Então, assim, é uma coisa bem complicada. Não que eu esteja falando aqui nesse vídeo que o Kit Connor ou o Bash, eles sejam LGBTQIA+. Não, eu não tô falando sobre isso. Eu só tô usando eles como exemplo aqui pra vocês terem em mente alguma coisa, sabe? Então, é uma questão muito delicada a gente forçar a pessoa a sair do armário ou forçar uma questão de relação entre héteros e LGBTs. A gente fica falando, essa pessoa aqui é LGBT porque ela sai com LGBT. Então é uma questão assim bem mais complicada do que a gente imagina. E também tem a questão que a gente não tem nada a ver com a sexualidade deles, né? A gente não tem que ficar presumindo nada sobre a sexualidade de outra pessoa. Isso é uma coisa muito pessoal dela. Ela se assume quando ela se sentir confortável no ambiente e ela puder falar daquilo, sabe? A gente não tem nada a ver com a vida das pessoas. A gente se esquece que a gente passou por isso também. Pessoas presumindo sobre a sexualidade da gente, pessoas falando sobre a gente e a gente não estava preparado naquele momento. Então, ficar forçando outra pessoa, a gente tá fazendo a mesma coisa que fizeram com a gente no passado. Então, assim, empatia que chama, né? Mas voltando aqui na relação do Joey e do Bash pra eu finalizar, é que eu acho muito lindo a amizade deles. Eu acho que é uma amizade muito sincera, é uma amizade muito fraternal, sabe? A gente vê fotos dos dois se abraçando, fotos muito fraternais entre eles, a gente vê que aquilo é melhor amigo mesmo, sabe? A gente olha aquelas fotos e a gente pensa, putz, como eu queria uma pessoa que me respeitasse, uma pessoa que fosse minha amiga mesmo, que pudesse me dar um abraço, que eu pudesse conversar mais sobre aquilo. Eu já falei aqui pra vocês que quando eu me assumi, teve toda a questão que perdi amizades, pessoas que quando eu não tinha falado sobre minha sexualidade, essas pessoas eram totalmente diferentes, eu podia abraçar essas pessoas e depois disso, são pessoas que eu nunca mais consegui um abraço. Então, assim, é complicado, sabe? Então, eu acho muito linda essa amizade do Joey com o Bash, e o que importa não é se eles são um casal ou não, e sim que a gente vê nos olhos deles, quando a gente olha as fotos, o quanto eles sentem um carinho um pelo outro, o quanto a gente vê que eles têm uma amizade um pelo outro, o quanto eles são melhores amigos, o quanto eles são confidentes um do outro. A gente vê o quanto eles se amam, o quanto eles se respeitam, o quanto eles se sentem confortáveis estando um perto do outro também. E só de saber que o Joey, ele sendo uma pessoa queer, uma pessoa LGBTQIA+, ele ter uma pessoa que ele possa ser confidente, uma pessoa que ele possa abraçar, que ele possa sentir um carinho, já deixa meu coração quentinho também, já me deixa mais feliz, sabe? A questão central é a gente vê um LGBT, ele tendo um carinho de uma pessoa onde ele pode se apoiar, onde ele pode confiar coisas para essa pessoa, que às vezes tem muitos outros que não tem uma pessoa para confiar algum segredo, confiar alguma coisa legal que aconteceu com aquela pessoa. Então, eu acho isso muito especial, algo muito fraterno. E quando eu vejo isso, eu me sinto muito feliz mesmo, porque a gente vê que aquela pessoa, ela tem alguém que a gente desejou tanto ter na nossa vida e que muitas pessoas que são LGBTs não têm isso. Não tem apoio, não tem pessoas que possam ser amigos, não tem pessoas que possam conversar, não tem pessoas que possam abraçar, que possam sentir um carinho. E essas pessoas desejam tanto, mas tanto isso, mas que por questões de uma sociedade totalmente homofóbica, uma sociedade que despreza a comunidade LGBTQIA+, ela não consegue ter um apoio de alguém que ela tanto ama. Então eu deixo essa reflexão aqui pra vocês. Esse vídeo era só pra gente falar sobre essa questão de
amizades entre uma pessoa hétero e uma pessoa LGBT. E também pra falar sobre essa amizade linda entre Joey Locke e Sebastian Croft, que eu acho incrível, acho fantástica e assim, eles são maravilhosos, né? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acham do que eu falei aqui. Se vocês concordam comigo. Se vocês não concordam também, comentem aí, mas sejam respeitosos. Vamos criar um espaço seguro, um espaço de diálogo muito legal aqui nos comentários, beleza? Não saia desse vídeo sem deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações para você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau!